Fala, meus parentes, tudo 100% com vocês? Eu sou o professor Vlad Parente e hoje iremos corrigir a questão de número 45 da Universidade Estadual de Roraima 2022. A questão começa com um circuito elétrico, tem os pontos A, B, C, D e E, tem um I bem aqui que é a intensidade de corrente elétrica, eu tenho 110 volts entre os pontos D e E, eu tenho 1 ohm de resistência elétrica entre A e B e 4 ohms entre B e C. Esses resistores 1 e 4 estão ligados em série no circuito. O circuito acima, em que todos os elementos são ideais, é formado por uma fonte de tensão conectada a 2 resistores. Considerando-se que REC é a resistência equivalente do circuito e V e J é a diferença de potencial elétrico entre os pontos I e J, é correto afirmar que... Cuidado bem aqui, tá? Você vê V e J, tu procura, não tem ponto I e J. Mas esse I e J são pontos genéricos. Que aqui na questão ele vai perguntar, por exemplo, ó, letra A, VAB, tá vendo? DDP entre A e B vale 44 volts. Resistência equivalente vale 8 ohms. VBC, ó, DDP entre B e C, vale 55 volts. I, que é a intensidade de corrente, é 22 amperes. A DDP de AC é diferente de AD, ó. De AC é diferente do A até o D em módulo. E a gente vai ter que analisar cada partezinha aí para saber qual é a nossa correta, qual é a afirmação correta aqui. Vamos começar achando o REC. A resistência equivalente é igual 1 mais 4. Como eles estão em série, é só somar os dois. 1 mais 4 dá 5 ohms. Com essa primeira parte da nossa continha, eu já cancelo a letra B, que diz que é 8 ohms. Já foi embora. Até aqui está tranquilo? Vamos fazer o seguinte agora, vamos achar quanto vale essa intensidade de corrente elétrica. Antes, deixa eu explicar para você, o que quer dizer o REC, resistência equivalente? Se eu tirasse esse 1 ohm e esses 4 ohms dali, tira eles dois, e eu quero substituir esses dois resistores por um só, sem que nada no circuito mude. A corrente total, a DDP total, o circuito permanece inalterado. Quanto que deveria ser a resistência de um único resistor que eu pudesse colocar ali, e ele conseguiria manter as características do circuito? Seria o REC, uma resistência equivalente, né? Um resistor de resistência 5 ohms. Então, esse desenho ficaria assim, ó. Eu iria substituir aqueles caras por um só de 5 ohms, e aqui continuaria lá, entre os pontos, o meu 110 volts, e continuaria aquele que ele chama de I maiúsculo, né? Chamou de Izão. Agora, para continuar, para descobrir se o I é 22 mesmo, e para a gente saber se isso ou isso e isso estão verdadeiros ou falsos, eu preciso achar essa corrente elétrica. Se for 22, acabou a questão. Se não for, a gente continua na luta. Vamos lá. U igual a R vezes I. A nossa primeira lei de Ohm, na real, ela é R igual a U sobre I. Aí o I está dividindo, passa para cá multiplicando. A gente decora assim, o RI. A DDP total é 110, o R total é 5 vezes I. O 5 está multiplicando, ele passa para cá, dividindo. 110 sobre 5 dá 22 amperes. Então, eu acabei de chegar na resposta certa, que é a letra D. Mas, vamos continuar calculando para saber por que, que a C e a letra E estão erradas. Como é que eu calculo a DDP entre A e B? Eu quero a DDP só que passa por essa resistência. Quanto dos 110 volts veio só para cá? Se eu souber disso, o que faltar para completar os 110 volts veio para cá. Vamos calcular os dois, só para ver se isso é verdade mesmo. Bora calcular a DDP entre os pontos A e B. Essa corrente elétrica aí, que eu acabei de achar 22 amperes, ela passa por 1 ohm, passa por 4 e volta. Na associação de resistores em série, a corrente elétrica é a mesma para todos os resistores que estão naquela associação ali ligados na mesma linha, né? Então vamos calcular a DDP, que ele chamou de V, entre os pontos A e B. Vou pegar a resistência entre os pontos A e B e multiplicar pela corrente elétrica. A resistência entre A e B vale 1 e a resistência é 22. 1 vezes 22 é o próprio 22 volts. Vamos calcular agora a DDP entre os pontos B e C. Ó. Não é 44, tá errado, tá vendo? Bora colocar aqui de vermelhinho. Falso. Vamos calcular entre B e C, para ver se é 55. Claro que não vai dar, porque a gente já sabe que é falso. Mas vai
aqui, a questão está errada, BC, eu vou pegar a resistência entre B e C e multiplicar pela corrente. Vamos lá. A resistência entre B e C vale 4 ohms e a corrente é 22. 4 vezes 22 vai dar quanto? 88 volts. Então, esse aqui também está falso. Olha essa aqui. A DDP entre A e C é diferente da DDP entre A e D. Gente, entre A e C, a DDP total entre A e C é a soma dessas duas. Ó. Vamos somar. DDP entre A e D. Opa, A e D. D de doido aqui. Que é daqui até o final. DDP total aqui. Tá bom? É 22 mais 88, que vale quanto aqui? Adivinha? 110 volts, que é a DDP total. Então esse aqui é falso, porque essa DDP elas não são diferentes, elas são iguais em módulo, é o mesmo valor DDP ali. Nossa resposta verdadeira fica mesmo a que a gente já tinha encontrado lá no comecinho, a intensidade de corrente elétrica total do circuito é 22 amperes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que você tenha dado uma revisada em resistores em série, cada característica de cada parte do circuito em série. Curte esse vídeo, comenta aí se você ficou com alguma dúvida, indica o canal da Sala de Exatas para seus amigos. Invista na sua educação, seja a Sala de Exatas.